Muito boa noite a vocês. Eu sou o Arthur Braga, sou presidente aqui do Conherp Segunda Região. Este é o nosso segundo webinar, né, promovido aí pela Comissão de Relacionamento com o Mercado, aqui do nosso conselho. O que é o Conherp? O Conherp é o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas. Nós somos da Segunda Região e fiscalizamos a atividade profissional nos estados de São Paulo e Paraná. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa audiência, né, esse webinar, ele não é direcionado somente a profissionais de relações públicas, mas abrange também a pessoas de outros cursos, né, de outras formações, estudantes e afins. Hoje nós recebemos a Cris Kerr, né, que é fundadora da CKZ Diversidade. E, bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para a mediação, que será feito pelo nosso secretário-geral, que é o Rodrigo Pereira. Então, um bom evento a vocês. E, Rodrigo, a palavra é com você. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Pereira, sou secretário-geral e responsável pela Comissão de Relacionamento com o Mercado e Diversidade e Inclusão do CONERP 2. É uma alegria muito grande estar concluindo aí, né, o mês da diversidade do orgulho com um tema tão relevante com a Cris, né, ainda mais que vem se tornando cada vez mais relevante e importante no mercado, não só marcas, né, mas para o entendimento das pessoas, não são pessoas. E, bom, é isso. Lembrando que os estudantes que estão online, estão participando, foi enviado um link no chat e você tem que preencher esse link, clicando nele, né, com as informações para vocês terem direito a um certificado, tá? O webinar vai ter uma duração em torno de 1 hora e vai ser aberto para perguntas para a Cris, né, sobre a temática, que vai ser falar com um tema. Então, Cris, a palavra é com você e estou muito feliz pela oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Arthur. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante que é DIEP, né? Diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Então, vamos primeiro, eu vou me apresentar para vocês saberem quem que eu sou, mas se eu pudesse resumir a Cris aqui, sem falar do meu currículo, eu falaria para vocês que a minha frase é: as pessoas incomodadas que mudem o mundo. E é esse incômodo que eu sinto já há muitos anos que me levou a criar a CKZ Diversidade. Então, eu fundei a CKZ há 17 anos, já faz bastante tempo. Eu atuo aí como especialista em várias temáticas. Eu sou TEDx Speaker, eu sou professora de diversidade da Dom Cabral, da AGV, da PUC do Rio Grande do Sul. Escrevo mensalmente para você SA, então quem tiver interesse aí, de todo mês eu coloco um artigo lá. A gente está sempre criando novos e-books. Eu também sou autora de 2 livros, um chamado Viés Inconsciente e o outro chamado Cultura Organizacional Livre de Assédio. Eu recebi um prêmio em 2019 pelo trabalho que eu fiz. Eu faço um trabalho de equidade de gênero há muitos anos, então eu recebi um prêmio da ONU chamado WEPS, Princípios de Empoderamento das Mulheres. Eu sou mestre em sustentabilidade pela GV, tenho mais algumas formações, adoro estudar, pessoal. Eu falo que a gente tem que estar sempre se reciclando, aprendendo coisas novas, né? Eu sou especialista no tema, mas estou sempre estudando, sempre buscando coisas novas aqui, e isso acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente está falando dessa temática. Nesses 17 anos, a gente atendeu muitos clientes, e eu lancei o primeiro fórum no Brasil sobre esse tema, chamado Super Fórum Diversidade e Inclusão. Eu lancei ele em 2010, imagina a dificuldade que eu tive, porque não se falava sobre esse tema. A gente está indo aí para a 14ª edição, a gente deixou de fazer uma na pandemia, e eu inovei mais uma vez, trazendo um novo fórum para conversar com os homens, porque um dos desafios aqui, né, o Rodrigo pediu para eu trazer alguns desafios também que a gente tem nessa temática, é trazer os homens para essa conversa. E a gente aqui está falando muito dos homens brancos, héteros, cis, sem deficiência, que são esses que estão nos cargos de alta liderança e que muitas vezes, muito por falta de conhecimento, acreditam que diversidade é o outro, mas não esse grupo. E esse grupo é o que está nas organizações, nos cargos mais altos. Então, a gente precisa muito das pessoas aqui.
E foi uma provocação de um presidente de uma organização que falou: você devia fazer um fórum para falar com os homens. No início eu achei meio absurdo, mas depois eu falei: deixa eu entender mais, me conta mais. E aí prestei atenção naquilo que ele estava falando, e assim nasceu mais um fórum que a gente faz aí. Então estamos indo para a terceira edição esse ano. Em paralelo à minha vida acadêmica e profissional, eu tenho a minha filha chamada Beatriz, da geração Z, né, essa geração que eu vou trazer um pouco para vocês aqui também. Totalmente, uma geração totalmente desconstruída. A gente brinca que ele já vem com o chip da diversidade e inclusão, já tem uma cabeça muito mais aberta para essa temática, e muito por conta da a gente, aquilo que a gente consome de informação, tá, pessoal? E eles consomem muito mais conteúdos de pessoas diversas, então por isso que eles já vêm com essa mentalidade muito mais aberta do que outras gerações. Mas vocês agora já me conhecem, vamos para a temática. Vamos começar a entender o que é esse D da diversidade. Então, quando a gente olha diversidade, a gente está falando de dois tipos de diversidade aqui. A primeira são as características, que normalmente é o que a gente vê sendo falado por aí. Mulheres, né, gênero, olhando especificamente mais para mulheres, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, religião, que é uma coisa que a gente não fala muito, mas que é extremamente necessária também, corpos. Então, quando a gente está falando de característica, a gente está falando desse conteúdo aqui. Tem uma outra parte da diversidade, que a gente chama de diversidade cognitiva, que são as ideias, as vivências, as suas crenças, o seu estilo comportamental. Se vocês me perguntassem assim, Cris, qual é o maior desafio que a gente tem de trabalhar com uma pessoa diferente da gente? É a diversidade de estilo comportamental. A gente, na verdade, a gente adora a pessoa super parecida com a gente, a mais parecida que a gente quer trabalhar, né? O nosso cérebro foi treinado para não correr risco, buscar segurança o tempo inteiro, por isso que ele busca a pessoa mais parecida com a gente sempre. Agora imagina, pessoal, quando a gente cruza todas as características com a parte cognitiva. A gente tem pessoas únicas, igual a nossa digital. Não tem ninguém com a digital igual a sua. Sua digital é única. É a mesma coisa quando a gente está falando de diversidade. Então, todo mundo faz parte da diversidade, todas as pessoas fazem parte da diversidade, e você é uma pessoa única, não tem ninguém igual a você. Ah, Cris, mas eu tenho um irmão, uma irmã gêmea. Legal, a pessoa pode ser idêntica na característica, mas cognitivamente falando, essa pessoa vai ser diferente. Então, diversidade é tudo isso que eu estou falando, né? É gigante, é uma roda enorme, quando a gente olha, por exemplo, a roda da identidade. E a gente foca em alguns grupos específicos. Por quê? Porque quando a gente olha a nossa população no Brasil, esses são dados bem recentes agora de 2022, a gente tem 55,5% da nossa população formada por pessoas negras. Quem são as pessoas negras? São aquelas que se autodeclaram como pretas ou como pardas. A gente tem 10,2% da nossa população que se declara como preta e 45,3% que se declara como parda. Ou seja, a gente junta esses dois grupos, que é o total de pessoas negras. Então, as pessoas sempre perguntam, Cris, como eu chamo? Pelo nome. Você sempre vai chamar a pessoa pelo nome, tá? Você nunca vai falar aquela pessoa branca, negra, preta. Você vai perguntar sempre para ela como ela se autodeclara, porque é uma autodeclaração. A gente tem depois o segundo grupo de pessoas brancas, 43,5%, de pessoas amarelas, 0,4%, e de pessoas indígenas, 0,6%. O segundo maior grupo da nossa população é de mulheres, 51,5% de pessoas. E o maior grupo, quando a gente junta gênero e raça, é o de mulheres negras, tá? É quase 28% da nossa população. 8,9%, pessoal, de pessoas com deficiência. Aí você vai falar assim para mim, né? Se a gente estivesse aqui conversando, vocês iam pensar, pô, Cris, mas eu não vejo tantas pessoas com deficiência assim. Porque muitas vezes as pessoas têm deficiências que elas não são visíveis quando a gente olha para aquela pessoa, mas ela tem uma deficiência. Tanto é que vocês devem estar vendo pessoas com aquele cordão para crachá, que é um girassol, é um cordão verde com um girassol, exatamente para identificar uma pessoa que tem uma deficiência que a gente chama de invisível. Então, eu consigo detectar essa deficiência. E por que que muitas vezes a própria pessoa que tem deficiência não fala que ela tem deficiência? Porque a gente tem muitas vezes associações negativas com pessoas com deficiência.
tá? E lógico que tudo depende da sua experiência de vida, que pode ter sido diferente da minha, mas eu vou contar para vocês a minha. Toda vez que eu estava andando na rua e a minha mãe via uma pessoa com deficiência, minha mãe falava assim: ai, coitada dessa pessoa, por que será que Deus fez isso com ela? Então, o que que eu, Cris, associei, assim como muitas pessoas para quem eu já dei treinamento me falaram que escutavam a mesma coisa? Coitada. A pessoa com deficiência é uma coitada. Então, a própria pessoa com deficiência fala: eu não quero ser vista desse jeito. Então, eu já tive, por exemplo, diretores, gerentes, que eu encontrei durante a minha vida profissional, que falaram: eu tenho deficiência, só que eu não falo que eu tenho deficiência. Por quê? Porque eu não quero ser visto como uma pessoa com deficiência. Então, olha o quanto a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação às pessoas com deficiência. E a gente não tem uma pesquisa realizada pelo IBGE perguntando sobre orientação sexual, afetiva, nem sobre identidade de gênero, mas a ONU fez uma estimativa de que 9% da nossa população seja do grupo LGBT. Eu já falo que provavelmente esse dado está errado. Por quê? A gente faz muito censo nas organizações. E óbvio que dependendo da organização, se ela é mais aberta ou não, a gente vê um percentual muito maior. Então, tem empresa que a gente vê lá 12%. Teve empresa que a gente já teve 20% de pessoas LGBT. Então, tudo vai depender do quão aberta é essa organização para que as pessoas efetivamente falem sobre a sua orientação sexual, sobre a sua identidade de gênero. O que é importante dizer aqui? A geração Z, ela tem um percentual altíssimo de pessoas LGBT. Tá? Então, é muito interessante quando a gente analisa no censo, a geração que mais fala que é LGBT é a geração Z. Tá? Por quê? Porque para ela isso é uma questão. Se eu não puder falar quem eu sou, né, se eu não puder ser quem eu sou, eu simplesmente não vou trabalhar nessa organização. Então, é muito importante que a gente entenda um pouco de cada grupo. Entrando um pouquinho agora na parte da equidade, né? Qual que é a diferença de igualdade e equidade? Porque eu vejo muita gente falando: para mim, todo mundo é igual. Pô, mas eu acabei de falar que todo mundo é diferente. Eu acabei de falar que cada pessoa tem a sua parte individual. Então, cada pessoa é um ser individual que a gente vai precisar olhar essa individualidade. Igualdade, pessoal, é quando eu entendo que todo mundo é igual. E olha nessa imagem aqui, a gente vê que para a primeira pessoa, ela nem precisa de um caixote para ela assistir o jogo. Para a segunda, esse um caixote está dificultando para ela conseguir assistir o jogo. E para a terceira pessoa, que é uma pessoa, no caso, cadeirante, não vai adiantar nada você dar um caixote para ela, porque ela não vai conseguir ter acessibilidade. O que as pessoas querem é igualdade de oportunidades, mas para a gente chegar na igualdade de oportunidade, eu preciso entender que as pessoas são diferentes. E como elas são diferentes, eu vou ter que fazer uma adaptação para elas. No caso aqui, a gente está falando de uma adaptação física, tá? De acessibilidade. Não é só essa aqui que a gente está falando, a gente está falando de outros tipos também, que eu já vou dar alguns exemplos. Então, para a segunda, eu precisei dar 2 caixotes, e para a terceira pessoa, eu precisei criar uma rampa para ela. Uma outra forma de equidade é um programa, por exemplo, de coaching grupo, de fortalecimento, e aí a gente pode fazer de grupos, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBT, tá? Então, a gente, por exemplo, tem visto empresas que têm feito trainee para pessoas negras, especificamente, porque a gente tem uma lei no Brasil chamada discriminação positiva, que sim, pode discriminar um grupo em prol do outro, e principalmente dos grupos que foram mais minorizados no Brasil. Então, a gente tem algumas leis que sustentam, inclusive, essa equidade. Falando um pouco sobre a inclusão, é muito comum que as pessoas elas associem a inclusão à inclusão de pessoas com deficiência, porque foi o que a gente mais escutou. O cérebro ele trabalha com a heurística da probabilidade. Então, se ele escutou uma informação, ele guarda aquela informação. Inclusão, a gente está falando de todo mundo. Todas as pessoas precisam se sentir incluídas. O que é inclusão, então? Primeiro ponto, pessoal, é o senso de pertencimento. É eu chegar naquele grupo e me sentir pertencente. E aqui começam os desafios das pessoas de grupos minorizados, que são as pessoas negras, as pessoas com deficiência, as mulheres, as pessoas do grupo LGBT, que é a PN+. Por quê? Porque quando a gente chega num grupo, eu vou contar para vocês a minha história, né? Eu venho do setor metroferroviário, eu trabalhei muitos anos nesse setor. Várias vezes eu entrava numa reunião e tinham, tipo, 10, 12 pessoas, eu era a única mulher.
Então, quando eu entro nesse ambiente, o meu cérebro já fala para mim, ó, você não pertence a esse lugar. Você é a única diferente desse grupo inteiro. Então, já tem uma falta de senso de pertencimento. Então, eu vou precisar que as outras coisas da inclusão funcionem muito bem. O segundo ponto é o respeito. E aqui a gente tem um grande desafio, porque vai depender da geração, as pessoas entendem respeito de uma forma diferente. A minha geração, que é a geração X, que são pessoas entre 45 e 65 anos de idade, a gente aprendeu que era comum fazer bullying, fazer piada preconceituosa com as pessoas. Então, quando você fala com a minha geração que, olha, falar certa expressão hoje em dia é preconceituoso, as pessoas falam, mas Cris, lá atrás era normal. Sim, era, mas o mundo mudou. E como o mundo mudou, a gente precisa mudar. Uma das coisas que eu escutava quando eu estava lá no setor metro ferroviário era qualquer colocação que eu falava, alguém fazia alguma piada falando: ah, explica melhor porque a Cris é loira. Né? Na minha época, para quem não sabe, aqui é mais jovem, tinha uma música da Loira Burra. Então, era como se a pessoa estivesse me chamando de burra sem chamar, né, diretamente. E eu me sentia muito desrespeitada aqui nesse momento. E com o tempo, as pessoas foram entendendo que eu me sentia desrespeitada ali. O terceiro ponto, pessoal, é valorização. E aqui entra um ponto muito interessante, que é o seguinte: cada pessoa pode se sentir valorizada de uma forma diferente. Eu sempre recomendo que, para você entender valorização, você converse com a pessoa, entenda o que para ela é mais importante. Para ela é mais importante um salário, para ela é mais importante uma qualificação, o que é mais importante para ela se sentir valorizada. E o último ponto é ser quem a pessoa é. Se eu tiver que mudar quem eu sou para eu ser aceita nesse ambiente, vai ficar muito desafiador. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Uma pessoa do grupo LGBTQIA+, que chega no ambiente e ela não pode falar nada sobre a vida dela, ela nunca vai ter a mesma produtividade intelectual de uma pessoa que está se sentindo incluída dentro daquele ambiente. E aí, aqui eu sempre falo, né? A gente, quando está falando de pessoas LGBTQIA+, as pessoas confundem muito com, então a pessoa vai falar de sexo. Não, a pessoa vai falar de vida. Eu gosto sempre de dar um exemplo que é assim. Vamos dizer que eu trabalhasse aí junto com vocês. Aí eu vou chegar, hoje eu vou falar, o que vocês vão fazer no final de semana? Eu, como uma pessoa hétero, vou me sentir super tranquila de falar, eu vou andar de bike com meu marido. Agora, se eu fosse lésbica, será que eu me sentiria à vontade de falar, eu vou andar de bike com a minha esposa? Será que alguém não ia virar e falar, ai, que legal, Cris, você é lésbica? Puxa, eu também tenho uma amiga lésbica ou um amigo gay. Porque normalmente é a defesa da pessoa, ela quer falar que ela conhece alguém para, né, mostrar que ela não é preconceituosa. E aí que a gente mostra o preconceito, porque ninguém falou para mim, nossa, Cris, que legal, você é hétero. Vocês entendem a diferença? Isso é poder ser quem eu sou. Chegar lá e falar, eu sou casada com tal pessoa, colocar foto na mesa, atender um telefone sem ter medo daquele telefone. Assim como uma pessoa negra não ter que mudar o seu cabelo ou a sua forma de se vestir, porque ela vai ser aceita ou não vai ser aceita nesse ambiente. Assim como as mulheres que muitas vezes tiveram que se masculinizar para serem aceitas no ambiente sem poder ser elas, eu tive que me masculinizar muito no ambiente. Há uma pessoa, por exemplo, que a gente normalmente não pensa muito nesses grupos, né? Mas uma pessoa mais introvertida, ela tem uma dificuldade também, porque muitas vezes nas empresas são valorizadas as pessoas que são mais extrovertidas. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no ser quem você é. Mas a hora que você pode ser quem você é, a sua produtividade aumenta, a sua entrega aumenta. Por isso que o ambiente inclusivo faz total diferença. Então, se eu tivesse que classificar, eu colocaria assim, ó, diversidade é um fato. Todo mundo faz parte da diversidade. Quando as pessoas falam assim, a gente não quer trabalhar diversidade, eu falo, mas como não? Né? Diversidade é um fato, gente, está aí, ela está aí, você queira ou não. Inclusão é uma escolha. Você pode escolher incluir ou você pode escolher excluir também. Só que quando a gente exclui, a gente cria uma série de consequências para essa pessoa, desde dela sofrer aí psicologicamente, emocionalmente, uma série de coisas que a gente pode fazer aqui de forma ruim. Então, inclusão é uma escolha. Equidade é o meio, é como eu vou fazer com que isso aconteça. E pertencimento é a chave, gente, para felicidade. A hora que, pensem em vocês, quando vocês estão num lugar que vocês se sentem pertencentes, vocês se sentem valorizados, escutados, as pessoas, né, elas falam ali o quanto você é importante,
não tem como eu sou feliz nesse ambiente. E quanto mais feliz, melhor a minha entrega. Então, o pertencimento é a chave para tudo isso que eu estou falando aqui. Eu queria trazer um vídeo para vocês mostrando o seguinte, que apesar da diversidade ser linda e maravilhosa, a gente tem uma grande dificuldade de conviver com pessoas que tenham pontos de vista diferentes do nosso. Eu vou passar um vídeo aqui super legal da Heineken, que as pessoas aqui, elas têm um mundo diferente. Então, não é que elas pensam um pouquinho diferente, elas pensam completamente diferente. Então, o primeiro, eles vão fazer o seguinte, eles vão trabalhar em conjunto para criar um bar, como vocês vão ver ali no final, só que eles não sabem. E cada uma dessas pessoas gravou um vídeo falando aquilo que ela acredita. São 3 duplas. A primeira dupla, uma pessoa, ela é super feminista e ela acredita que os homens podem ser machistas. Esse homem, ele é um homem que vocês vão ver pelas falas dele, que ele tem algumas falas machistas, tá? Eles vão trabalhar juntos sem saber nada. As outras 2 pessoas, uma acredita que tem que cuidar do ambiente, porque a gente está acabando com o mundo. O outro acha que só baboseira. O terceiro dupla, ela é uma pessoa trans e ele acha um absurdo a pessoa ser trans. Vamos ver se no final, quando a pessoa vai chamar a dupla para falar, vamos escutar o que cada pessoa pensa, vamos ver se as pessoas ficaram até o final para se escutarem, para terem um diálogo e conversar. Cris, o vídeo não está rolando aqui. Ah, tá para todo mundo ou só para você, Arthur? Não sei. Pessoas, sinalizem, por favor. Aqui tá ok. Sai e entra de Aqui tá novo, ok. Arthur, Agora por para quem favor. tá indo.
E que é interessante da gente perceber. Pessoal, quem não conseguiu ver o vídeo, eu coloquei o link aqui, tá? Para vocês assistirem depois. Então, o que esse vídeo mostra para gente? Quando as pessoas, eu olho para uma pessoa, imediatamente eu trago um julgamento sobre aquela pessoa, com todas as experiências que eu já tive. Então, quando a gente fala assim, Cris, eu não julgo, eu sei que é isso que você quer acreditar, mas não é assim que o cérebro funciona, tá? E aí, quando eu vejo que aquela pessoa é diferente de mim, eu já tenho uma tendência a me afastar. Se eu já conheço alguma característica dela, eu tenho mais ainda de me afastar. E o que acontece aqui? Eles não sabem nada, uma pessoa sobre a outra. Como é que eles se conectam? Primeiro, eles falam, né, sobre eles. Eu conheço a história da outra pessoa. Então, isso aí para mostrar a importância da gente conhecer a história da outra pessoa, de onde ela vem. Aí a gente vai trocando e vai percebendo também que, mesmo que essa pessoa seja diferente de mim, uma acredita numa coisa, outra na outra, a gente pode ter um diálogo ali. E aí, como é que eles se conectam também? Através do que eles têm em comum, porque é dessa forma que a gente se conecta com as pessoas. Então, mesmo que a pessoa seja muito diferente de você, em alguns aspectos, com certeza em outros, a pessoa vai ter afinidade com você. Então, busque conhecer a história das pessoas para a gente se conectar com elas. E quais, então, os benefícios da diversidade, da equidade e do pertencimento? Eu vou trazer duas pesquisas para vocês. Essa primeira fala o seguinte, né? Quando a gente quando a gente tem DIEP verdadeiramente na empresa, a gente aumenta a performance e os resultados. Então, aqui a Deloitte fez uma pesquisa perguntando o seguinte: quais eram os 4 elementos que as pessoas entendiam como estou no ambiente inclusivo e de pertencimento? Justiça e respeito, valorização e pertencimento, segurança e confiança, empoderamento e oportunidades iguais de crescimento. E quando as organizações, elas têm isso, o que acontece? As organizações, olha que números maravilhosos, né? 2 vezes mais probabilidade de atingir ou exceder metas financeiras, 3 vezes mais probabilidade de ter alto desempenho, 6 vezes mais probabilidade de ser inovador e ágil e 8 vezes mais chances de obter melhores resultados de negócio. Então, diversidade, inclusão, equidade e pertencimento é o certo a se fazer, sem sombra de dúvida. Só que além de ser o certo, é inteligente. Porque quando a gente traz esse tema, a gente consegue melhorar os resultados de qualquer organização. Eu gosto muito dessa aqui também, que mostra a relação entre felicidade e indicadores de desempenho. Então, aqui mostra, por exemplo, uma pesquisa do Gallup, ela mostra que quanto mais feliz a pessoa é, maior a lucratividade dela, aumenta a lucratividade da empresa em 33% quando as pessoas estão se sentindo felizes. Aumenta as vendas em 37%. Aumenta a produtividade em 44%. Diminui o turnover, que é o afastamento das pessoas, pessoal, em 51%. A pessoa pedir demissão, querer sair da organização. E diminui o afastamento por doença em 66%. Então, para a gente mostrar, eu amo dados, porque acho que depois que você faz mestrado, você tem que provar tudo que você fala, eu gosto de trazer dados, porque contra dados não tem argumento, tem os dados aqui. Ou seja, quanto mais feliz uma pessoa está, melhor o desempenho dela e melhor o resultado, consequentemente, da organização. Então, são muitos, aqui eu trouxe 2 pesquisas, tem muitas pesquisas sobre essa temática. Quais são os desafios para a gente conseguir fazer tudo isso? Aí são vários desafios. O primeiro desafio é engajar os homens nessa jornada. Como eu falei, muitas vezes eles acham que eles não têm absolutamente nada a ver com o tema. O segundo tema, né, é a transformação cultural das organizações e esse engajamento da alta liderança. Quando a alta liderança da organização ela não se engaja, dificilmente a gente consegue fazer qualquer transformação na organização. Trabalhar o olhar da interseccionalidade, o olhar interseccional, que eu já vou explicar para vocês o que é, a diversidade geracional e o viés inconsciente. Esses são os maiores desafios que a gente tem em qualquer organização para que a gente consiga fazer isso acontecer verdadeiramente. Vamos começar a falar de cada um deles. Por que é tão importante engajar os homens nessa temática? Olha essa pesquisa, tem outras também, tá? Mas essa é bem legal. Segundo uma pesquisa do Boston Consulting Group, quando os homens estão envolvidos nessa temática, e não é o homem LGBT, nem o homem negro, é o branco mesmo que a gente está falando, tá, gente? Porque esse é o que está lá nos cargos mais altos das organizações. Quando eles estão ativamente envolvidos, os programas de diversidade e inclusão têm 96% de sucesso.
Agora, olha quando eles não estão envolvidos, o progresso não é de 30%. Muitas vezes os homens me perguntam assim, qual é o meu papel, Cris? Eu falo, o seu papel é ser agente de transformação. O seu papel é, quando você está vendo um comportamento inadequado, você agir. Quando você está vendo que aquilo ali não foi legal, você agir. Porque é que nem eu falo, né, pessoal? Como é que a gente consegue fazer uma transformação? Não só dos homens, mas quando a gente está falando de uma transformação da cultura, de uma transformação cultural. Primeiro, quando a gente cuida da cultura, porque cultura, pessoal, quer dizer cultivar. Então, esse é o significado de cultura, é cultivar. Então, se eu coloco uma semente ali e não rego, aquilo vai morrer. Então, não adianta ter um programa, falar e não cultivar esse tema. Precisa cultivar para que ele floresça e comece a ir para todos os lados. O segundo é o exemplo. Qual é o exemplo que você está dando quando você está falando dessa temática de diversidade e inclusão? Porque muitas vezes você pode ser de um grupo, então vamos dizer, eu sou do grupo de gênero, mulheres, mas eu falo mal de outro grupo. Ou eu faço piada com outro grupo, qualquer que seja. Que exemplo que eu estou dando? É o que eu costumo dizer assim, pessoal, vamos dizer que a minha filha, quando era pequena aqui em casa, sobe em cima da mesa de jantar. E eu simplesmente não faço nada. Ou eu dou risada. O que eu estou falando para ela? Faz. Pode fazer, não tem problema nenhum. Então, quando a gente, seja você uma liderança ou não, está vendo um comportamento inadequado e você não fala nada, não adianta, porque a pessoa vai achar que aquilo está certo. Então, não fazer nada também não é legal. Então, eu gosto de uma frase que eu usei no meu livro, que é o silêncio não é neutro. O silêncio você está tomando um dos lados. O que você precisa fazer? Chamar a pessoa e falar, não está legal o seu comportamento, não foi bacana aquilo que você falou, e a gente vai ter que tomar também muito cuidado quando a gente vai corrigir alguém, tá, pessoal? Por quê? Porque quando eu vou com a agressividade, num tom já mais alto, falando de uma forma que vai soar agressivo para a pessoa, todo mundo, tá? Quando alguém grita com você, fala mais alto, ou te fala de uma forma que você percebe agressivo, nós entramos no mecanismo chamado ameaça. E a partir do momento que a gente entra no mecanismo de ameaça, a gente não escuta mais nada, tá? É como se você desligasse para você pensar como é que você vai sair daquela situação. Então, não adianta você falar com agressividade, porque você não vai ajudar a corrigir. E o terceiro ponto é influenciar positivamente. Então, ser realmente uma pessoa agente de transformação para ajudar a mudar, tá? O terceiro ponto aqui é a gente trabalhar os grupos minorizados. Quando a gente trabalha os grupos minorizados, em raça e etnia, a gente tem visto um foco muito grande em pessoas negras, porque, como a gente viu, é o maior público que a gente tem. Lembrar aqui, então, que a gente nunca fala, você nem parece negro, ou, eu acho que você é tal raça ou etnia. Você sempre vai perguntar para a pessoa como é que ela se autodeclara. Pessoa com deficiência, o termo certo é esse, tá? Os termos incorretos, pessoa com necessidade especial, pessoa portadora de necessidade especial, esses termos a gente usava antigamente, todos eles estão errados, tá? Cris, mas quando eu estou no aeroporto eu escuto fila para a pessoa com uma necessidade especial. Qualquer pessoa pode ter uma necessidade especial. Você quebrou a perna, você está usando uma cadeira de roda, a pessoa está grávida, ela vai ser uma pessoa que tem uma necessidade temporária especial. Tá? É que as pessoas com deficiência também usam essa fila, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa com deficiência, só para a gente separar aqui. Gênero, a gente foca em mulheres. Por quê? Porque é o maior grupo da nossa população, sendo que é o grupo que ainda não está conseguindo chegar nos cargos de mais alta liderança dentro das organizações. O grupo LGBTQIA+, que ainda sofre muito, porque a gente ainda tem uma cultura muito permissiva dentro das organizações. Eu escuto muitas vezes. Outro dia eu fui dar treinamento, o CEO falou para mim assim, porque esse negócio aí, eu não quero falar desse negócio aí. Eu falei, então, mas é que esse negócio aí são pessoas, né? Ele queria contratar pessoas negras. Eu falei, mas a pessoa negra não pode ser LGBT? Você quer uma pessoa negra hétero, então. Você não quer uma pessoa negra LGBT. Então a pessoa começa a querer separar. E por isso que eu coloquei nas caixinhas mesmo, para falar, a gente não é uma caixinha, a gente é um todo. E também a parte de geração. A gente vê as empresas trabalhando muito gerações, porque esse vai ser um grande desafio que a gente vai ter. O que é interseccionalidade, pessoal? Interseccionalidade é a sobreposição de identidade.
Então, vamos pegar aqui a Cris, meu exemplo. Eu sou uma mulher, mas eu tenho mais de 50 anos. Então, hoje tem duas caixinhas aqui que vão ser desafiadoras para mim. Essas duas. Agora, vou pegar aqui a Letícia do meu time, que é uma mulher lésbica com deficiência. Ela tem 3 interseccionalidades importantes aqui. A Rafa do meu time, ela é uma mulher lésbica negra. Ela tem 3 interseccionalidades. O que as pesquisas mostram? Quanto mais interseccionalidade, mais desafio essa pessoa vai ter, tá? Para ser aceita nos grupos do qual ela faz parte. Então, só para a gente ficar aqui, deixar bem todo mundo na mesma página. Não é grupo minoritário, tá? Está errado esse termo. O termo correto é grupo minorizado, tá? São grupos que não tiveram e não têm ainda acesso a poder, a cargos de liderança. Então, esse é o termo correto para a gente usar. Falar um pouquinho da geração, né? A geração Z, gente, é uma geração... A gente está falando de geração Z, mas daqui a pouco já está chegando a Alfa, que é a geração anterior a essa aqui, tá? É que está vindo depois. A geração Z e o trabalho, né? Essa geração são pessoas que têm entre 15 a 30 anos de idade. Se vocês procurarem, vão ter várias pesquisas. A gente usa uma da McKinsey, que fala que é de 95 a 2010. Daqui a pouco a Alfa já está chegando, porque a Alfa tem 14, daqui a pouco já vai ser jovem aprendiz nas organizações também. Essa geração, ao contrário do que os estereótipos falam aí, que elas gostam de uma mesa de sinuca, piscina de bolinha, sala de meditação, não é isso que é importante para essa geração. Para essa geração, os pontos mais relevantes são horário flexível, feedback constante, acompanhando a jornada da pessoa, identificação com a cultura da empresa, plano de carreira estruturado, metas claras e autonomia para fazer trabalhos, tanto sociais quanto tempo para fazer engajamento com causa, tá? Então, é muito importante que a gente entenda, lembrando então que 32% da geração Z é LGBTQIAPN+. Então, para essa geração, né, eu vejo minha filha, para ela é hétero, mas a melhor amiga dela é lésbica. Então, quando alguém fala alguma coisa do grupo LGBT, é como se estivesse falando dela, tá? Então, é um grupo, é uma geração que leva muito a sério essa temática do preconceito. E o último tópico que eu queria trazer para vocês é o do viés, tá? Todo mundo tem viés, gente. Todo mundo tem viés. Inclusive, eu descubro vieses inconscientes também. Eu também achava que eu não tinha, mas todo mundo tem. Eu gosto muito dessa frase, que é da maior especialista no tema, que chama Mazarin Banaji. Ela é uma professora de Harvard. E ela fala: nós preferimos acreditar que somos pessoas sem preconceitos, mas as pesquisas mostram o contrário. E é desconfortável a gente perceber que a gente é preconceituoso. Ter um viés, pessoal, não é o fim do mundo. O fim do mundo é se você, né? A única vergonha é se você não fizer nada para melhorar. Então, todo mundo pode melhorar. O que são esses vieses inconscientes? O viés inconsciente, como diz, ele é inconsciente, portanto, até agora pode ser que se você não estudou o tema, você não sabia. A gente guarda dentro desse sistema inconsciente que você já pode ter escutado sistema emocional, subconsciente, implícito, é tudo o mesmo lugar que eu estou falando aqui. É um lugar que a gente guarda lá todos os estereótipos, as classificações que a gente viu a vida toda, as crenças, que é aquilo que você acredita como uma verdade absoluta, e os pré-conceitos. O que é um pré-conceito? É um conceito pré-estabelecido com base num estereótipo, que é uma categorização que a gente pode ter feito, ou numa crença, que é uma verdade que você pode ter escutado na sua família, com pessoas com quem você conviveu. E é nesse sistema que ficam guardadas essas informações aqui, tá? Vamos assistir alguns vídeos aqui para a gente entender. Primeiro, os estereótipos, são essas classificações que a gente faz aqui. Depois a gente vai falar de crença e de preconceito, e aí eu já vou para a finalização da minha parte. Então, vamos começar a ver o seguinte: como é que a gente cria os estereótipos? Vocês vão ver que não é o homem que cria o estereótipo, todo mundo cria. Então, a gente vai assistir aqui, né, pessoas que vão fazer uma avaliação de quem está fazendo aquele esporte ali. Tem mulher, tem homem, tem pessoa branca, tem pessoa negra, tem pessoa de nacionalidade diferente. Vocês vão ver que o viés, ele está nas pessoas.
Vamos dar uma olhada no vídeo. Aqui, pessoal, é um exemplo com mulheres, mas pode ser com qualquer grupo minorizado, tá? A gente tem uma associação não só no esporte, mas principalmente nas organizações, nos cargos de mais alta liderança, sempre de um homem branco, hétero, cis, sem deficiência, e isso fica na mente das pessoas. Então, é essa associação mental que muitas vezes acontece. Falando de crença, crença é tudo aquilo que você acredita como uma verdade. Uma boa forma de você ver suas crenças é um almoço de família. Você vai escutar as coisas que a sua família fala e que muito provavelmente estão dentro lá do seu inconsciente e você não sabe que você tem. E aí, por exemplo, no meu livro, eu vou contando as histórias que eu escutava na minha casa. Meu pai falava: o LGBT escolheu ser LGBT. Ele que quer ser assim, né? Só que eu sempre fui muito curiosa, então eu não deixava essas crenças virem para minha mente. Eu ia lá, eu tinha um grande amigo gay, uma amiga lésbica que jogava handball comigo. Eu falei, quando que você escolheu? Não, eu não escolhi, Cris, é o que eu sempre senti dentro de mim. Então não é uma escolha. Meu pai falava que era isso que a pessoa escolheu. Ou seja, eu quebrava essas crenças. Então a minha curiosidade foi que me levou a desconstruir um monte de vieses inconscientes que eu tinha daquilo que eu escutava, principalmente dentro da minha casa. A minha tia falava, as pessoas brancas são mais inteligentes que as pessoas negras. E meu melhor amigo da escola é uma pessoa preta e que se autodeclara como preto. Então, o Marcelo, inteligentíssimo, e eu questionava a minha tia, falava, tia, de onde você tirou isso? Meu amigo a única pessoa preta da escola, é super inteligente. Então, é isso, gente, a gente questionar as crenças, aquilo que a gente escutou. Por quê? A gente vai ver um vídeo mostrando que a gente aprendeu um monte de crença. Então, tá na hora da gente aprender a desachar. O grande processo aqui é, muita coisa que a gente achava não faz sentido. Então, a gente vai precisar desachar, deixar muitas crenças de lado. Vamos dar uma olhada no vídeo. Então, o nosso grande processo é desse desachar. Para quê? Para que a gente não deixe o preconceito para a gente, para que a gente não deixe
muitas das coisas que a gente escutou, ou que o nosso próprio cérebro, pessoal, a gente cria os nossos estereótipos, essas categorizações, sabe com quantos anos? Com 7 anos já está fixado na nossa mente. Então, olha quanta coisa que a gente precisa desconstruir para não virar um preconceito e não querer nem ter contato com o grupo. A gente vai assistir um vídeo que também foi um experimento, esse aqui é da Coca-Cola, e eles vão falar o que eles acham de uma imagem. E daí vocês vão ver o que vai acontecer, que eu não vou dar spoiler, que esse vídeo é muito bom. Muito bom esse vídeo, né, pessoal? E eu gosto muito, né, de terminar com essa frase aqui. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Que é esse o processo que a gente precisa fazer, né? Estar disposto a se abrir para novas formas de ver, se conectar com pessoas diferentes da gente. É isso que a gente precisa fazer para ter um mundo muito melhor. Então, fica aqui minha gratidão por ter estado aqui com vocês, participar
falando um pouco desse conteúdo que é tão importante e relevante, porque afinal a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um ser humano que está ali por detrás, que é uma pessoa que pode estar em sofrimento, que é uma pessoa que pode estar passando por momentos de exclusão. Então, o quanto a gente precisa desse ambiente inclusivo, aberto, diverso, não só para que a gente tenha resultados, mas porque a gente está falando principalmente de pessoas. Então, minha gratidão aqui para vocês. Volto aqui com você, Rodrigo. Obrigada, Arthur. Cris, Oi. eu tô, assim, passado muito, 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 muito bom. O conteúdo, assim, a minha cabeça, ela deu uma Tá cortando um pouco, né? aumentada, assim, de pensamento que a gente não era conhecimento para mim, mas tá me ouvindo melhor? Melhorou um pouquinho, mas tá picotando um pouco, Rodrigo. Oi, melhorou? Melhorou. Peraí. É, acredito que para todo mundo aqui deu uma. A nossa cabeça deu uma aberta, assim, né? A gente deu uma questão da importância dessa temática, né? Conforme o tempo, e a gente vê agora em 2025, por exemplo, né? Com o mês de junho, com a queda de muitas marcas, né? Não abraçando a causa, e que vai muito de conta com o que você trouxe no sentido de ainda existem muitos homens, né, à frente de cargos importantes nessas marcas, nessas empresas, o que tornam distante isso, né, esse relacionamento, essa aproximação com essas pessoas. E assim, eu tô maravilhado. Você disse que você apresentou aqui e acredito que todo mundo aqui presente também. É... Gente, eu queria dar alguns recados, tá? Vamos liberar o link, né, para confirmação. O certificado do webinar com a Cris é válido para todo mundo. E a gente vai fazer a validação mediante permanência e inscrição que foi realizada no link disponível, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, sinalize, e a gente vai abrir. Posso começar? Pode. Cris, Pode. muito, muito, muito obrigado por este presente, né? Que honra, assim, ter essa esse conhecimento compartilhado, absorvido, né? Isso me remeteu um pouco da teoria da agulha hipodérmica das relações públicas, né? Quando o conteúdo é introjetado na gente, mas isso de uma forma muito positiva, né? Eu já havia me surpreendido com a tua fala no painel lá na Abracom, né? Que foi um dos principais pontos, assim, que junto ali a Samara, o pessoal que estava conosco, me fez ir atrás de você. E tem dois comentários que eu acho que são interessantes a gente trazer, que foram apresentados aqui no chat, e aí eu sigo com a minha pergunta, tá? O primeiro comentário foi... Cadê? Acho que foi Roberto que colocou, falando a respeito de que por Foi, muito por tempo a muito tempo sociedade isso. que por muito tempo a sociedade atuava com a exclusão, isolamento ou segmentação, até entender que a inclusão é garantir o mesmo acesso a todas as pessoas nos mesmos lugares e com condições similares, né? E o segundo comentário foi o do Júnior Lúcio, né? Que diz que ele, como membro da comunidade LGBT, considera extremamente importante pautas como esta, né? Que foi um grande aprendizado e a palestra está sendo incrível, demonstrando profundo conhecimento e expertise no assunto. A iniciativa de discutir esses temas é fundamental para promover a conscientização e o entendimento. E aí, Cris, eu trago a primeira dúvida, né? Que eu falo. Você falou bastante a respeito das pessoas que ocupam, né? Cadeiras de liderança, que a gente tem aí uma missão, né, entre aspas, né, nós temos a possibilidade de contribuir para a construção, né, não só de um ambiente profissional melhor, mas de um mundo melhor como um todo. Como a gente consegue, entre aspas, Cris, chamar a atenção de quem não quer nos ouvir, né? Como
esse poder hegemônico do homem branco, cis, hétero e afins, né? Como a gente, qual caminho você acha que é o mais saudável para a gente atravessar algumas barreiras e começarmos a trabalhar pelo menos a escutativa do outro lado, né? Como escutar, a gente pode começar a trabalhar o entendimento, mas como romper essas primeiras barreiras? Ótima pergunta, Arthur. A gente só consegue conectar as pessoas com esse tema via emocional. Então, por exemplo, em algumas empresas, como a gente faz? Quando a gente apresenta os dados, que vai demorar 123 anos para a gente chegar na equidade de gênero, infelizmente aquele executivo ele não está preocupado com a executiva que está do lado dele, mas quando ele tem uma filha ou ele tem uma esposa, ele fala: Uau! Vai demorar tudo isso para minha filha não vai chegar lá, nem minha neta vai chegar lá. Então, aí ele começa a tocar o coração dele que, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para movimentar isso. A hora que a gente traz, por exemplo, os dados de adolescentes LGBTQIAPN+, entre 15 e 17 anos, que se matam 5 vezes mais que jovens hétero, a pessoa começa a falar: puxa, será que foi por isso que eu perdi meu sobrinho ou minha sobrinha? Ou aquela pessoa pode ter um filho LGBT e falar: nossa, eu não quero que meu filho ou minha filha passe por isso. Então, tem que ser, pessoal, via emocional. Não adianta só vir com a razão, tá? Olha, os dados mostram que a gente vai melhorar, não sei o que lá. Os dados mostram, só isso não adianta. Eles precisam entender o porquê. Eu falo, né, Van, que a Vanessa do meu time que está aqui, a gente estava dando um treinamento outro dia, e além de mostrar os dados, mostrando que é uma pessoa, né, o quanto é importante, o quanto a felicidade traz resultado também e tal. E daí um deles falou: puxa, eu entendi o porquê. Agora eu entendi o porquê, agora eu vou ser um agente de transformação. Então, uma das coisas é entender esse porquê e correlacionar com o emocional. Porque daí, quando ele tem alguém na família, e todo mundo tem alguém LGBT, por exemplo, na família, né, gente? Ou, escuto muitas vezes, Arthur, numa conversa outro dia dando treinamento, um deles falou assim: ó, Cris, eu acho que você está falando da pessoa negra, é exagero, não é tudo isso, acho que já está muito melhor com a miscigenação, babá. E aí, eu sei que ele não convive com pessoa negra para ele estar falando aquilo. Eu faço parte de um grupo de igualdade racial, eu vejo que elas passam. Aí eu não viro e vou enfrentar ele. Cara, você tá em que mundo? Não adianta, porque daí você vai colocar ele no mecanismo da ameaça. O que eu fiz? Pessoal, quem aqui convive com pessoas negras e poderia trazer um depoimento? Já levantou a mão, né? Olha, eu sou casada com uma mulher negra, eu vejo o que ela passa, ou eu tenho um filho negro que não sei o que, tal. Aí as pessoas foram contando a história e ele foi: gente, puxa, me desculpa, eu achei que já tinha melhorado, eu não tinha ideia que era assim, entende? Então, Entendi. precisa ser via as histórias. A gente deu outro dia um treinamento também numa empresa, que a gente chamou as pessoas dos grupos minorizados para contarem suas histórias. Assim, eu falei de números, eu dei dados, eu trouxe um monte de coisa científica. No final, eu falei: o que mais tocou vocês? A história das pessoas. Uau! É. Uau! A história de saber que um colaborador meu por exemplo, uma das histórias era um executivo negro que chegava no banco aqui na Paulista e ele era barrado. E aí ele era a única pessoa barrada sempre. Então, você está com o computador? Deixa eu ver, deixa eu checar. Ele falou: é sempre comigo. Então, ele falou: como que isso está acontecendo dentro do próprio lugar que a pessoa trabalha? E aí as pessoas falaram: é muito de conhecer a história da outra pessoa. Isso é uma das coisas que mais toca. Sensacional. Muito obrigado, Cris. Imagina. Mais perguntas, pessoal? Pode colocar aqui no chat, pode abrir o microfone quem tiver alguma dúvida. Fiquem à vontade. Ambiente seguro, gente. Eu falo sempre que não tem pergunta boba, tem a sua dúvida. Eu falei, aproveita que vocês estão com o especialista aqui para ajudar a responder as perguntas de vocês. Se não surgir mais nenhuma, eu faço outra. Então vai lá, aproveita. Enquanto o pessoal está pensando, você já faz mais uma. Em relação à questão do etarismo e afins, né? Você falou da geração Z, e essa é uma geração que não tem medo da demissão, né? É uma geração que, quando o ambiente não traz um bem-estar, né, ou um conforto mental para sua produtividade e afins,
ele não tem a menor dificuldade em se desligar daquilo que não lhe faz bem. Contudo, nós continuamos vendo que, para essas pessoas que estão chegando no mercado agora, eles não encontram as devidas oportunidades, né, da forma como eles pensam e entendem mercado. Né, eles não se sentem, como você disse, né, pertencentes a esse universo. Né, e com o boom de startups e afins, a gente vê, né, que o jovem tem buscado mais essa questão flexível e afins, né, para conseguir se adequar ao mercado. Nós, de relações públicas, trabalhamos muito a questão da cultura e do clima organizacional dentro das organizações. Mas muitas vezes os dirigentes, né, os gestores, impedem, eles barram algumas ações dos nossos planos, planejamentos estratégicos, achando que isso vai quebrar, vai romper a imagem e reputação das organizações, né? Como, Cris, a gente consegue trabalhar com essas pessoas que possuem uma mentalidade mais velha, que estão buscando cada vez mais trazer profissionais mais velhos, porque já estão acostumados com aquele padrão comportamental, e dificilmente se permitem, né, trazer o jovem, né, porque eles falam que o jovem só vai dar dor de cabeça, só vai dar custo e afins, né? E, em contrapartida, como também estimular o jovem a mudar essa cultura organizacional, mas de forma leve, não tão abrupta, né, cheia de afirmações e afins. Entendemos que todos temos que levantar as nossas bandeiras e afins, mas eu acho que quando se diz de mercado, tinha que ser uma via de mão dupla, né? Então, por um lado, nós temos o jovem reivindicando muito, o que é positivo, e do outro lado, nós temos um mercado um pouco mais antigo, com um pensamento um pouco mais retrógrado, pouco flexível, né? Como a gente consegue, entre aspas, mediar essa situação de forma saudável, no seu ver? Diálogo. A única forma, entendimento. Por exemplo, o que tem dado muito certo em algumas organizações, mentoria reversa. Não é o mais velho fazendo mentoria com o mais jovem, que é o comum. É o mais jovem fazendo mentoria com o mais velho para contar como é que é a mentalidade, como é que eles pensam, o que eles querem, o que é importante para eles. Outro ponto, vamos dizer para essas empresas mais fechadas, tá? Exemplo, traz uma empresa que está trabalhando bem com os jovens para ir lá e contar para eles como é que eles estão fazendo. Porque o exemplo é muito positivo, né? A hora que eu vejo alguém fazendo, aí eu me abro para conhecer o case. E para os jovens, assim, não tem como, eles não vão trabalhar em empresa tóxica, que a gente chama de empresa tóxica, tá? Não vão, Arthur. Eu vou te dar um exemplo pessoal do meu enteado. Ele foi trabalhar numa empresa super legal, na Faria Lima, tem tudo, piscininha, o Pebolinha, as coisas todas que estavam escritas ali, tá? Comidinha, bababá, tá. Só que o presidente da empresa, ele falava, todo mundo tem que subir de escada, porque eu só quero gente magra aqui na empresa. Tá? Não tô falando de 2001, não. Tô falando, ele pediu demissão no começo desse ano. Ele trabalhou 1 ano lá. Quando ele entrou, que ele começou a ver o jeito que ele tratava as pessoas, de falar de gente, não, eu não quero gente gorda que nem tinha gente. Ele falou, então assim, ele fazia cada coisa e assédio, um monte de coisa. Ele sentou com esse presidente e falou, olha, eu queria te dar um feedback, que o jovem também, ele faz isso, né? Ele não fica quieto. Ele foi lá e falou, olha, eu quero te dar um feedback, a empresa é muito tóxica. Você tá achando que a cultura é legal de falar, e aí, tem que subir a escada, isso é bullying que você tá fazendo. E ainda mais que ele, né, para que eu tenha, né, eu sou, né, trabalho o tempo todo com isso, a gente conversa sobre isso. Quando ele começou a me contar, eu falei que ele tá fazendo bullying. Ele tá fazendo assédio com as pessoas lá dentro. Fora os gritos de guerra que eles tinham lá dentro da organização, uma série de coisas incorretas. Ele ficou menos de 1 ano na empresa e foi embora. Gente, entendi. Então, assim, Diálogo é a chave quando a de tudo. empresa é muito tóxica, eles não vão ficar. Isso assim, não vai. A não ser aquela pessoa da geração Z que quer que realmente dinheiro é mais importante. Tem algumas pessoas, né? Na geração não é toda igual. Mas a maioria não vai ficar. A maioria vai realmente procurar um ambiente mais saudável, onde tem uma cultura de respeito, onde tem uma cultura de diálogo. Tem empresas fazendo dupla, então colocando uma pessoa mais velha com uma pessoa mais jovem. Mas sempre tem que ser esse diálogo, porque é bem comum que a pessoa mais velha ela fale, sempre foi assim. Então a pessoa mais jovem vem com uma ideia, não, mas sempre foi assim.
né? E a pessoa mais jovem também quer mudar o mundo, porque como eles são acelerados, eles vêm de um mundo muito mais acelerado do que as outras pessoas. Então, eles querem que mude hoje. E a gente sabe, quem trabalhou eu trabalhei em 3 multinacionais, não vai mudar o processo de um dia para o outro, ele vai demorar um tempo para isso acontecer, né? Então, diminuir essa ansiedade que muitas vezes o jovem vem, mas se for uma cultura tóxica, eles não vão ficar. Esse é o problema. E aí tem empresa que fala para mim, prefiro não ter a geração Z. Eu falo, legal, daqui uns anos você fecha, né? Daqui uns anos, era uma Boa. montadora. Falou, eu prefiro não ter a geração Z. Eu falei, não tem problema. Você fica aí um tempo, aí daqui uns anos você fecha a organização, porque você não vai ter quem trabalhe na organização, né? Porque as pessoas vão morrer, né, gente? A gente vai ter uma longevidade, mas assim, ou vai se aposentar, ou vai falecer, não tem jeito, né? A vida é finita. E você não vai querer trazer uma geração inteira, você não vai ter sustentabilidade do negócio. Aí você fecha. Verdade. Muito bem. Obrigado, Cris. A Caroline Martinelli fez uma pergunta aqui. Com essa onda de empresas largando a mão da comunidade LGBTQIAPN+, você acredita que há esperança de melhora? Parece que sempre anda um passo e damos 2 para trás. Carolina, eu sou uma pessoa super positiva, tá? Então, eu acredito sim que, por mais que a gente tenha algumas empresas largando mão, não vou falar que o que aconteceu nos Estados Unidos não afetou muito. Só que a gente tem visto outras organizações, principalmente as europeias, falando, nós vamos continuar fazendo. A gente tem visto muitas empresas brasileiras, mesmo as que estão, né, são multinacionais americanas, né, falando, vamos fazer mais quieto, menos falando mais fazendo ainda muitas coisas. Tem muitas empresas que têm trabalhado muito a cultura inclusiva, então eu acredito que talvez não tão explicitamente, mas eu acredito que as empresas vão continuar fazendo, sim, ações para criar porque principalmente do público LGBTQIA+, mas a gente está falando muito de uma cultura de respeito, de uma cultura onde a pessoa pode ser quem ela é, e isso eu tenho visto muitas empresas, organizações trabalhando, até porque tem um ponto importante também, a gente está com uma normativa revista que é a NR1, que fala de assédio moral, que fala de assédio sexual, que fala de excesso de trabalho, então a gente que vai multar as empresas. Então, assim, eu sempre falo, as coisas podem ser feitas por amor ou pela dor. A empresa pode escolher. Mas se for pela dor, ela vai ter uma multa. Se for por amor, é a forma mais rápida da gente continuar fazendo, né? A Valéria gostaria de fazer uma pergunta, mas antes disso tem uma outra antes, né? Tem, Darieta. Isso, Arieta. Cris, quais ações você considera mais eficazes para transformar a diversidade em um valor vivido ou vívido no dia a dia das organizações? Então, primeiro tem que ter conscientização. Então, porque é aquilo que eu falei, muita gente não sabe que todo mundo faz parte da diversidade, por isso que ela é contrária ao temático. Então, a primeira coisa é conscientização, as pessoas entenderem que todo mundo faz parte, o que a gente pode fazer para melhorar, ter ações afirmativas, ter metas, porque as empresas que, por exemplo, não têm meta para trazer mais diversidade de pessoas, não vai funcionar, porque a nossa tendência inconsciente é trazer o igual. Se eu não tivesse consciente, estudado muito, eu ia querer trazer o que eu chamo da mini Cris. Então, eu vou fazer uma entrevista, eu vejo uma pessoa que é totalmente diferente de mim e uma outra que é igualzinha, eu quero a mini Cris. Então, enquanto eu não fizer treinamento, conscientização, entender, as pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa. E aí, quando a gente tem metas, quando a gente tem ações afirmativas, isso anda muito mais rápido na organização. Então, essas são as formas mais eficazes da gente acelerar o processo na organização. Perfeito. Valéria gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se você quer abrir o microfone, se você quer redigir. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Sim, Boa noite, gente, tudo bem com Sim. vocês? Bom, eu sou a tudo bom. Valéria, eu tenho 25 anos, eu moro em Curitiba, Paraná, então eu moro no Sul. Sou uma mulher preta morando no Sul, então eu tenho algumas questões profissionais aqui que eu já passei ao longo dessa vida. Eu já trabalhei em mercado, já ouvi muita coisa muito pesada, já ouvi gestores mandando eu fazer alguma coisa direito, senão eu iria pro tronco, e nada
foi feito pela empresa, fui buscar ajuda e não foi feito. Já trabalhei em empresas que eu comecei a cuidar de movimentos culturais, eu sou produtora cultural também, DJ, e fui a primeira a levar nessas empresas pautas pretas, né, sobre negritude, enfim, e assim, puxando outras pautas sobre minoria. Hoje em dia, eu trabalho numa clínica para crianças autistas, e é uma clínica pequena. A dona da clínica, ela é uma senhora, ela tem 65 anos, se eu não me engano, e ela está todos os dias lá. E a gente percebe muitos comentários, assim, tem eu e algumas terapeutas que são mais novas, assim, a gente se sente muito incomodada com alguns comentários. Eu sempre fui a garota que arranjava problema, que levantava pauta, que discutia, que falava, gente, isso não tá certo, não devia falar isso, não. Só que hoje, apesar dos pesares, tem sido um CLT muito saudável para mim. Eles têm pagado minha faculdade, então, para mim, estão me dando uma possibilidade de acesso maior. Mas, com esses comentários, eu fico um pouco incomodada. Ainda mais porque a gente trabalha com crianças, e crianças, né, de todas as suas formas ali. Eu queria, não sei se seria um conselho, enfim, mas como falar de uma forma tranquila. Eu não queria ser a chata, sabe, de novo, de levantar pautas e tal, mas eu queria fazer uma conscientização sobre isso. Eu já pensei em fazer uma reunião com elas para falar sobre isso e montar sobre isso. Hoje em dia eu trabalho na recepção, mas também sou auxiliar administrativo, então não trabalho diretamente com as crianças, mas eu entendo a importância do que aqueles comentários, sabe, sobre cabelo, ai, cabelo ruim, né? Tipo, ai, esse nome, não imaginei que seria uma pessoa preta com esse nome, tipo, sabe, pequenos comentários, mas querendo ou não, ela é a dona da clínica. Eu não queria me indispor, ainda mais por ser uma clínica pequena. Como a gente lida com essas pequenas situações não é numa multinacional, onde você, às vezes, encontra seu chefe, tem outras 40, 50 pessoas, que uma delas pode se incomodar ou não, para não parecer que é só comigo, sabe? Uma questão comigo, não levar para o pessoal e sim para o profissional, sabe? Acho que seria isso. E agradecer também que essa conversa, essa palestra está sendo incrível. É a minha primeira palestra como universitária, então eu estou amando de verdade. Ah, que legal. Obrigada, Valéria, pelo seu feedback. Deixa eu te falar o que eu faria. Eu acredito que eu te daria uma dica aqui que seria assim: ou você pode falar, puxa, participei de uma palestra e na palestra o pessoal falou que o quanto muitas vezes as pessoas falam coisas sem saberem que são preconceituosas, que é isso, tá? Ela não tá falando por mal, ela tá falando porque ela aprendeu assim, as pessoas repetem aquilo que elas aprenderam, muitas vezes sem colocar um nível de consciência do quão preconceituoso é você falar que o cabelo é bom, que o cabelo é ruim, mas a gente foi criado com um shampoo que era cabelo normal, né? Então, assim, para entender o que está por trás daquilo. Então, eu faria de duas formas. Ou falar, olha, seria legal a gente fazer pílulas de conhecimento sobre o tema. Ou eu queria me colocar à disposição de vocês. Até você podia contar uma historinha que você participou de uma palestra que você viu que algumas empresas estavam sendo processadas porque pessoas estavam falando coisas incorretas e que você poderia ser mentora delas, no caso, para ajudar as pessoas da clínica, em geral, não elas especificamente, mas todo mundo, sobre frases que hoje em dia são consideradas preconceituosas. Eu já começaria por essas que elas falam. Então, isso aqui não pode falar mais, a gente fala assim agora. Ou isso aqui, não, que nem, por exemplo, e aí o que é legal de você fazer, tá? Também falar o que você falava errado. Porque aí você se coloca no lugar vulnerável. Porque eu sempre falo, a gente não é perfeita, eu também não sou e nunca fui. Então, eu sempre, quando eu estou falando das palavras, Valéria, fala assim, gente, uma que eu sempre falei é que eu era a ovelha negra da família. A vida inteira eu falei isso. Hoje eu não falo mais que eu sou ovelha negra, eu falo que eu sou ovelha diversa da família. Mas eu falava que eu era ovelha negra. Então eu vou contando um pouquinho do que eu falava errado e que eu aprendi que é preconceituoso. Eu falava denegrir, que quer dizer tornar preto, que a gente não fala mais. Era uma palavra que foi dificílima para eu tirar do meu vocabulário, mas lá no meu grupo de igualdade racial aprendi que era errado. Aí eu fiz um esforço enorme, hoje eu falo difamar.
Então, assim, e uma coisa legal de você saber também, tá, Valéria? Você vai explicar hoje, ela não vai falar amanhã. Porque a pessoa demora para processar, criar um novo caminho neural, no mínimo 6 meses. Tá? Então, só para falar, olha, eu sei que a gente vai demorar, eu demorei para falar, mas eu gosto sempre de primeiro trazer vulnerabilidade. Falar, puxa, falei tal coisa e me corrigiram falando que era errado. E eu percebi que eu também posso ajudar aqui. E aí você vai ou com papo de ser mentora, ou com papo de fazer pequenas pílulas de diversidade do que mudou, do que não fala mais, alguma coisa por aí. Seria a minha dica para você. Tá bom? Tá legal. Gente, vamos para a última perguntinha aqui, que é da Isabela Cunha, que questiona: Cris, na sua trajetória profissional, houve momentos em que ser mulher pesou mais do que a sua competência? E diante delas, como foi o processo em se posicionar? Muito, Isabela. Então, assim, mas muitas vezes, ou me desqualificando por eu ser mulher, né? Ou para eu usar o eu ser mulher também, tá? Eu conto isso no meu livro, que uma das vezes o meu diretor virou para mim e falou: eu quero que você feche esse projeto com esse CEO, era um CEO de uma organização, de qualquer jeito. Eu falei, o que que você está querendo dizer? Ele falou, não sei, dá o seu jeito para que ele feche o projeto, porque eu preciso que esse projeto entre para a empresa. Ou seja, ele estava pedindo para eu fazer alguma coisa com o cara, né? Então, assim, eu já passei as duas situações. Agora, já fui interrompida, desvalorizada. O que que eu fazia? Eu sou muito estratégica, tá, Isabela? Então, o que que eu fazia? Nesse setor metroferroviário, que eu era a única mulher, eu falei com a minha liderança, falei que eu não gostava das coisas que aconteciam e continuava. O que que eu fiz? Eu vou falar uma coisa que, assim, eu sei que nem todo mundo gosta, mas é a verdade, pelos nossos estudos. Os iguais se escutam mais, tá? Então, a hora que eu percebi que não estava agindo, eu peguei o meu amigo Rodrigo, branco, hétero, cis, sem deficiência, igualzinho o grupo, e falei para ele: Rodrigo, eu me sinto super desconfortável, eu queria muito que você me ajudasse. Ele falou: como? Eu falei: falando com eles. E aí ele foi um por um falando que eu me sentia desconfortável, que eu me sentia desrespeitada. E assim cada um deles foi escutando e foi se transformando. Então, muitas vezes a gente vai precisar trazer uma pessoa igual. Então, outra dica também aí, Valéria, vamos dizer, uma outra pessoa que seja igual a elas, quando está falando, também gera uma conexão mais rápida, tá? Por isso que eu falo que os iguais se escutam mais, fica mais fácil da pessoa escutar. Então, eu fiz isso, tá? E hoje em dia, eu percebo, por exemplo, eu estava dando treinamento outro dia num cliente. E eu estava mostrando uns dados que as mulheres falam na organização, que elas se sentem mal, não se sentem valorizadas e tal, e eles negando, não, a gente não vê isso, não, a gente não sei o que lá. Aí eu falei, gente, eu estou indignada de vocês estarem negando aquilo que elas estão trazendo para vocês. Eu falei, isso aqui é um pedido de socorro. Gente, eu não levantei nem a minha voz, tá? Assim, a Vanessa estava comigo, né, Van? Foi talvez um timbrezinho mais alto no. Elas estão pedindo, é um pedido de socorro. E aí um deles fez assim: Nossa, Cris, não precisa ficar nervosa. Aí eu falei, eu não tô nervosa. Eu tô indignada, mas eu não tô nervosa. Aí eu virei para ele e fiz assim, mas tudo é o jeito que você vai falar, não pode ser agressivo, porque se você vai agressivo, a pessoa entra no mecanismo da ameaça. Virei e fiz assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você falaria para um homem se ele tá nervoso? Aí ele fez assim, não. Eu falei, você tá vendo? Mas para mim você falou, né? Aí ele, nossa, eu nem percebi. Então, é isso, aquilo de trazer consciência sem ser agressiva. E ó, não é fácil, tá? Eu falo que meu trabalho aqui é conscientizar, ouvindo muitas vezes absurdos, e eu faço cara de paisagem e veio com uma fala para ajudar a pessoa a repensar aquilo. Muito cuidado, tá, pessoal? A gente fala mais pelo não verbal do que pelo verbal. Inclusive no vídeo da Heineken, se vocês voltarem para ele, façam uma reflexão. Pega o vídeo aqui, volta nele e vejam as expressões das pessoas quando elas estão assistindo o vídeo da outra pessoa que pensa contrário a ela. Faz assim, faz assim. Ou seja, ela está mostrando que ela não concorda só no não verbal dela. Então, cuidado também com o nosso não verbal. Muitas vezes a gente está comunicando coisas sem que a gente perceba que a gente está fazendo isso. Maravilha, muito obrigado, Cris. Rô, se quiser finalizar, a palavra é sua. Cris, eu só me surgiu uma pergunta aqui. Eu trabalho no mercado de influência.
né, hoje. Uhum. E a gente vê aí, nessa um dado ano passado, que mais de 70% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores hoje em dia. Né? E hoje a gente vê a questão da autenticidade, a questão de você defender quem realmente você é, o que você gosta, as causas, né? Nesse sentido, o que você pensa nisso? Você acha que eles vão ser as pessoas vão fazer a diferença nessa defesa nossa da comunidade, desses grupos? Porque eu vejo muito que existe também uma briga de ego, né, nesse meio, Uhum. influenciadores, que vai de encontro muito com, tipo assim, o meu é melhor que o seu, eu ando com fulano com do que com cicrano, e a gente vive muito essa questão de fake news e de informações erradas, e hoje a gente vê CPI da Beth, de pessoas, né, nesse lugar. Eu queria saber a sua opinião sobre esse mercado de influência, desses jovens que idolatram isso, né? Ainda mais pela geração deles, que não tem aquela coisa, eu não vou seguir nessa empresa porque eu não concordo, eu prefiro trabalhar com a internet e alcançar pessoas e ganhar dinheiro com isso. A gente tem visto uma leva de pessoas falando que querem ser influencers porque elas acham que vai ser fácil, vai ganhar dinheiro, vai ter um monte de, né? Porque é isso que mostra muitas vezes. Então, cria um imaginário de que aquilo vai ser maravilhoso e a gente sabe que não é fácil, Sim. né? Eu conheço várias pessoas que são influencers também que demoraram 15, 20 anos para se tornarem que elas são hoje. Um ponto das pessoas que são influências é que elas também precisam tomar cuidado daquilo que elas falam, porque elas acabam influenciando muito. E o que eu digo para quem segue influenciador é siga pessoas diferentes também, porque a gente tem o costume de seguir pessoas que pensam igual a gente. Que nem quando você vai assistir uma série, por exemplo, Rodrigo. O Netflix, a Amazon, tudo isso tem um viés. O que é o viés? É o algoritmo. Então, ele entende o que você gosta, ele só manda aquilo que você gosta. E é exatamente isso que a gente precisa fugir. Então eu sigo um influenciador pensar A, vai seguir um que pensa Z também, para você entender as diferenças, sabe? É importante a gente trazer novas coisas para o nosso cérebro e tomar cuidado com quem está influenciando a gente, com o que a gente está consumindo de informação. Porque tudo aquilo que a gente consome de informação molda a nossa forma de enxergar o mundo. Perfeito. Tá? Gente, só para finalizar, informação novamente referente ao link, né, de presença, vai subir no chat novamente. Então, o certificado vale para todos e a gente vai fazer a validação mediante permanência e inscrição do webinar, tá? Temos uma surpresa, né, Cris? Que a gente combinou referente. Nós vamos fazer um sorteio de 3 livros da Cris para as pessoas, né, que compareceram, fizeram inscrição. Aqui, ó. Já está ali na mão dela. E aí o que a gente pensou em fazer? Vamos fazer mediante inscrição do certificado, a gente sorteia as pessoas, entre em contato com elas e a gente vê a melhor forma de fazer essa entrega. Tá bom? Tá bom. Aí vai uma dedicatória especial. A dedicatória da Cris. E segue elas nas redes sociais, a CKZ também, acompanha os projetos, acompanha o Correrp também, né, a nossa nova chapa que iniciou esse ano. E a gente vem com muitas coisas boas também. Já tem edições futuras de webinars para vocês participarem também. Então, é isso. Declaro encerrado o webinar. Muito obrigado, Cris, novamente. Foi um prazer fazer mediação, poder ouvir e aprender com você. Eu até mandei mensagem pro Arthur na hora que você começou. Eu falei, nossa, ela já começou lacrando, já estava aqui aplaudindo. E eu adorei muito. Comecei a acompanhar nas redes sociais mais a fundo e vejo projetos de vocês, o quanto é importante, né, para a comunidade, para os grupos, né, minoritários. E muito obrigado por isso. Eu que agradeço, pessoal. E aí, como o Rodrigo falou, sigam a gente está sempre colocando conteúdo, e-book novo, uma série de informações que a gente gosta de compartilhar conteúdo, né? Conteúdo não pode ficar para a gente, tem que ser compartilhado com as pessoas, tá? Obrigada. Samara quer falar? Quer falar. Oi, gente. Lembrando só uma última vez, quem precisa do certificado de comparecimento para horas
Eu acabei de colocar aqui o link, o presidente também mandou. E nós vamos enviar amanhã uma pesquisa para vocês falarem o que vocês acharam da palestra. Por favor, preencham, tá bom? Para que a gente consiga criar índices aí e entender como estão sendo esses webinários oferecidos aqui pelo Conselho. E também a gente pede sugestão de próximos temas. Então, por favor, preencham a pesquisa, tá? Obrigada pela palavra. Rô, boa noite. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite pra vocês. tchau. Bom resto de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.